Todo mundo passa por momentos de dor nessa vida. Traições, fim de relacionamentos, desempregos, uma falta de sentido para sua vida. E nesses momentos, muita gente se pergunta como aguentar isso, né? Como passar por isso. Mas talvez essa não seja a pergunta certa que você deveria se fazer. O Nietzsche, um dos maiores filósofos de todas as gerações, ele falou uma frase que pode mudar o seu conceito de visualizar o sofrimento. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase simples, mas profunda, digamos assim, ela mostra pra gente uma coisa muito legal. Não é a dor em si que te destrói, mas é a falta de sentido nela. E hoje eu quero te mostrar de onde essa frase veio, como é que ela surgiu e como você pode usar ela pra aplicar na sua vida agora, no hoje. O Nietzsche escreveu essa frase em 1889, no seu livro O Crepúsculo dos Ídolos. Nessa época ele já enfrentava muitos problemas de saúde, com isolamento, incompreensões da pessoa que ele era. E a filosofia dele, nessa época, ela era vista como radical e até muitas vezes perigosa para as pessoas. Mas poucas pessoas sabiam que ele era uma pessoa que sofria muito, com crises psicológicas, uma vida amorosa totalmente abalada e até dores físicas ele tinha. Mas mesmo assim, com tudo isso, ele escreveu obras, ele encontrou forças para escrever obras que mudaram totalmente o nosso pensamento ocidental. O Nietzsche, ele fez isso mesmo com todos esses problemas porque ele tinha um propósito profundo mesmo, de libertar o humano dessas crenças, dessas falsas crenças que prendiam e ensinava a gente a viver com mais autenticidade, com mais liberdade. Essa frase, ela não é uma ideia bonita, ela é basicamente a síntese dele enfrentando a sua vida de caos, mas com total sentido nela. Quem tem um porquê, então enfrenta o como. E vamos tentar dividir essa frase no meio. Quem tem um porquê? Basicamente, Nietzsche quis dizer sobre o nosso propósito, nossa direção, o nosso sentido da vida. É como se ele quisesse dizer que se você sabe o porquê que você está vivendo, o que você quer, não tem problema as lutas que você vai enfrentar, porque você sabe que você está vivendo para isso. E agora a segunda parte da frase, enfrentar qualquer como. O como seria os obstáculos, as dificuldades, as coisas que a gente enfrenta ao longo da vida, as nossas batalhas. O Nietzsche sabia que a nossa vida é dura, ele tinha uma vida dura, e a diferença entre quem acaba caindo, acaba falhando perante a dor, para quem consegue vencer ela, é o motivo pelo que cada pessoa consegue suportar essa dor e vencer ela. Quando você tem um propósito forte, a dor ela não te derruba, ela te molda ainda mais para o seu propósito final. Pensa numa mãe solteira, por exemplo, trabalhando para criar os 2 filhos. Ela tem 2 empregos e ela simplesmente está exausta, mas ela desiste, por exemplo? Não, ela não desiste, porque o seu propósito é criar e poder dar uma vida boa para os seus 2 filhos. Pensa no atleta olímpico, ele passa anos treinando intensamente, passando fome às vezes, tendo lidar com lesões, tendo lidar com problemas psicológicos. Mas ele simplesmente não desiste, porque o propósito dele é o ouro no final das Olimpíadas. Agora pense em alguém que nem sabe o que quer da vida. Acorda sem vontade, não faz direito ao seu trabalho, vive nesse piloto automático que a gente chama. Qualquer dor dessa pessoa no dia dela é insuportável pra ele, porque a vida dele não faz sentido. A gente vive num mundo onde tudo parece raso, rápido e ansioso. As redes sociais comparam a gente com vidas que foram editadas pra estar ali. O trabalho acaba se tornando somente uma obrigação pra gente. Os relacionamentos eles são descartáveis. E o resultado acaba se tornando o que a gente tá vendo por aí. Pessoas cansadas, pessoas perdidas. E o Nietzsche anteviu isso nessa frase. Ele sabia que um ser humano sem o porquê, sem o objetivo, ele se destrói por dentro. Então, como é que a gente poderia aplicar essa frase nos dias de hoje? Primeiramente, a gente teria que nos perguntar qual que é o nosso porquê. Por que a gente vive? Por que a gente faz as coisas que a gente faz diariamente? O que te move? O que moveria você, independente se a sua vida tivesse um caos atualmente? Pelo que você aceitaria sofrer hoje? Talvez a sua família, talvez um projeto grande de vida, talvez seus amigos, talvez criar alguma coisa tão grande que vai durar depois de você. Mas você precisa encontrar o seu propósito. Segundo seria a gente parar de fugir da nossa dor. A gente tem que usar ela como um tipo de bússola. E o Nietzsche não acreditava numa vida sem o sofrimento. Ele acreditava que a gente deve usar o sofrimento como um guia, como um moldador pra gente poder buscar o nosso propósito. Se o trabalho seu tá difícil, a gente tem que se perguntar, isso me ajuda, me aproxima realmente do meu objetivo? Se sim, aguenta firme que você vai chegar lá. Se você acha que não, então talvez realmente seja a hora de você pensar em novos caminhos, em caminhos alternativos.
E o terceiro seria a gente construir o nosso porquê, porque ele não vem pronto. Você não vai do nada saber o seu objetivo de vida. Não espere que você seja iluminado e no outro dia você exatamente saiba o que você precisa fazer. O seu sentido ele vai moldando conforme você tenta, você erra, você se reconstrói. O Nietzsche dizia que a vida é um processo da gente se tornar quem a gente quer se tornar. Então a frase do Nietzsche, ela não é sobre a gente negar as dores, é sobre a gente dar um sentido a essas dores. O Nietzsche não queria que a gente fosse, nem que ele fosse feliz o tempo todo da nossa vida. A gente sabe que isso é impossível. Ele simplesmente queria que você fosse forte o suficiente para viver uma vida com um propósito que você quer construir. Uma vida que vale a pena ser enfrentada mesmo nos dias mais difíceis. Se você está enfrentando hoje, agora, um momento difícil na sua vida, para, respira e se pergunta por que você está enfrentando aquilo ali? Por que você está lutando para enfrentar essa dor? Se a resposta for verdadeira, o sofrimento vai continuar, ele não vai parar. Mas você não vai ser mais o mesmo se você entender isso. O Nietzsche basicamente ensinou a gente uma chave para a alma humana. Agora basta a gente querer abrir essa porta. Se esse vídeo ele te fez pensar, pelo menos em alguma coisa, compartilha com alguém que está precisando escutar isso. E comenta aqui embaixo qual que é o seu porquê, ou qual que é o porquê que você quer buscar. Eu vou ler e vou responder todos os comentários aqui do vídeo. Se você quer que a gente continue essa série, essa semana sobre Nietzsche também, deixa o like no vídeo aqui pra gente saber que tá funcionando e que tá legal pra vocês.